Hoje nós vamos estar falando aí sobre as cartas pastorais. Nós vemos aí com esse estudo da introdução ao Novo Testamento. Nós estudamos aí a primeira aula sobre os evangelhos sinóticos, o evangelho de João. A segunda aula foi sobre as epístolas paulinas e aprendemos muito sobre os evangelhos e também sobre as epístolas paulinas. E ficaram aí 3 epístolas para trás, que são as cartas pastorais. Este nome, cartas pastorais, ele foi dado a partir do século XVIII. E diferente da maioria das cartas de Paulo, que são para igrejas, para comunidades, estas cartas, essas 3 aí, são cartas pessoais, são enviadas a 2 obreiros, 2 pastores, Timóteo e Tito. Então aí 2 cartas são enviadas ao pastor Timóteo e uma carta é enviada ao pastor Tito. É assim que nós temos que entender, por isso do nome cartas pastorais, porque ela não é enviada às igrejas, à igreja, mas na verdade é enviada ao obreiro da igreja, ao pastor daquela igreja. E eram obreiros muito valiosos aí para a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos agora aqui ver uma coisa interessante, é que essa carta de Tito, ela foi escrita quase junto com a primeira carta de Timóteo. A primeira epístola a Timóteo e a epístola a Tito, elas foram escritas quase que junto. A segunda epístola a Timóteo, aí foi escrita bem depois. Então, às vezes a gente lê na Bíblia 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois Tito, a gente pensa que é essa a ordem, mas na verdade a sequência cronológica é diferente. A sequência cronológica é 1 Timóteo, Tito e depois segunda carta de Paulo a Timóteo. Por que Paulo escreveu estas cartas? Qual foi o motivo dele escrever estas cartas? Estas cartas foram escritas para tratar de um assunto que trouxe grandes prejuízos às igrejas primitivas, às igrejas iniciantes, que eram os falsos ensinos, os efeitos negativos que isso estava produzindo nas igrejas do primeiro século. Esses falsos mestres, esses falsos ensinos, essas heresias que estavam entrando no meio da igreja do primeiro século, estavam trazendo grandes prejuízos. E Paulo, preocupado com isso, ele está tentando resolver o problema enviando essas epístolas aos pastores da igreja. E fala, toma cuidado com esses falsos ensinos, com esses falsos mestres. Até parece aqui, ao nosso ver, que as igrejas corriam muito mais perigo de ameaças internas do que por perseguições externas. Era mais preocupante os falsos ensinos que estavam surgindo dentro da igreja do que as perseguições que vinham de fora. Até porque uma coisa muito interessante nisso é que o ataque que vem de fora, geralmente a gente se precavê, a gente já está esperando. Mas aquele ataque interno, a apostasia, a heresia, um falso mestre, um falso obreiro, a gente não espera. Então é um prejuízo muito grande e por isso os pastores precisam tomar muito cuidado com heresias, apostasia, falso ensino. Mas vamos lá. Elas tratam da supervisão pastoral das igrejas, na organização delas e na importância da doutrina apostólica e em refutar as falsas doutrinas. Tanto 1 Timóteo como Tito também descrevem em detalhes as qualificações dos líderes cristãos. Havia uma grande preocupação por parte dos apóstolos que aqueles que iriam exercer o cargo ministerial deveriam ser pessoas qualificadas, pessoas espirituais, pessoas que realmente têm um chamado, pessoas que realmente têm um compromisso com Deus.
não era porque era rico, não era porque era bom de conversa, era porque teria que ter as qualificações necessárias para exercer cargo ministerial. Então, tanto a primeira carta de Paulo a Timóteo, quanto a carta de Paulo a Tito, ele descreve bem, olha, cuida aí, porque para ser obreiro tem que ser assim, tem que ter esse padrão. Você que é leitor da Bíblia sabe muito bem que trata bem seriamente aí, principalmente na Epístola de Timóteo, todas as qualidades. Se não me falha a memória, são 18 qualificações para ser obreiro, para ser um presbítero, para ser um pastor. Quem era Timóteo? Timóteo era o filho amado de Paulo. Timóteo era natural de Listra, na Licaônia, na Ásia Menor. Ele era filho de pai grego e de uma mãe judia, crente. E sua avó, Loide, e sua mãe eram crentes fervorosas. A sua avó e a sua mãe eram bem crentes. O seu pai era grego, era gentil, não era crente. Então, vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma mãe judia, que era crente, mas de pai grego. O versículo de número 2 vai dizer o seguinte: do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Refrisando aqui Timóteo era apenas um discípulo. Paulo está encontrando ele aqui. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo. E ele era de bom testemunho, os irmãos davam bom testemunho dele. E aqui começa a falar sobre o caráter de Timóteo. Aí lá em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 5, na verdade 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma coisa que é bom destacar aqui, já que estamos no assunto, é que os nomes das mulheres não eram tão citados no Antigo Testamento. No Novo Testamento, existem muitas mulheres valorosas que são citadas o nome. Por exemplo, aqui, a avó de Timóteo, Loide, e a sua mãe Eunice são citadas. Já não cita o nome do pai, porque o pai era gentil, o pai não era crente, não era cristão. Então o nome do pai não se tem registrado na Bíblia, mas o nome da mãe e o nome da avó está registrado, porque essas duas pessoas eram pessoas bem crentes, de bom testemunho. Timóteo era retraído, tímido, por natureza. Por natureza ele era tímido. E também a Bíblia vai falar que ele não gozava de boa saúde. Lá em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então observe que aqui na primeira epístola Paulo está dando conselhos para Timóteo, está falando para ele, ó, cuida da tua saúde aí, porque você tem frequentes enfermidades. Se fosse por causa de uma enfermidade, mas frequentes enfermidades. Então dá a entender que ele não era um homem de uma saúde muito boa, mas com pouca saúde mesmo, ele fez muita coisa. E como lemos no versículo de número 2 de Atos, de boa reputação diante dos crentes daquela região. Era bem falado, era de boa fama o Timóteo. Ele foi convertido de Paulo. Lá no começo da carta de Paulo a Timóteo, você já vê Paulo chamando de filho, meu filho Timóteo. Depois da separação entre Paulo e Barnabé,
Porque os irmãos sabem que a primeira viagem missionária de Paulo foi feita com Barnabé, mas a segunda viagem Barnabé já não foi. Depois da separação entre Paulo e Barnabé, ele tornou-se companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 16 e o versículo 3, quando fala que Paulo encontrou e era de bom testemunho. No versículo de número 3, já diz, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, dois detalhes importantíssimos aqui. Ele foi circuncidado por causa dos judeus, e também por causa do pai, que era grego. Poderia haver controvérsias, poderia haver falatórios. Então, tanto Paulo quanto Timóteo não acharam nenhum problema em circuncidá-lo, porque daí ele foi circuncidado e não poderia ninguém falar mais nada, porque a verdade é que agora ele é circuncidado. No capítulo de número 17 e versículo 14 e 15, você vê que ele já está junto com Paulo. Mas no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então observe, no capítulo 17, Timóteo já está com Paulo. Paulo e Silas e Timóteo. O versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. E partiram. Então, observe que aqui Paulo, Timóteo e Silas já estão juntos. Timóteo agora está acompanhando a Paulo. Separado para a obra evangelística. Nós vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 14, que Paulo diz a ele assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Sê sóbrio, mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Então nós podemos perceber aqui que ele tinha um ministério de evangelista, separado para a obra de evangelismo, de evangelista, e desempenhou muito bem o seu ministério. Sua escolha foi indicada por Deus, foi o próprio Deus quem separou ele para a obra missionária, para a obra de Deus. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Paulo está dizendo, foi profetizado sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Então, milite para permanecer. As profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo você combata o bom combate. Então é importante ter às vezes uma outra Bíblia para trazer aí uma luz mais clara. Ele e Lucas foram os dois companheiros mais constantes do apóstolo Paulo. Paulo chega a dizer, todos me abandonaram, mas Lucas e Timóteo foram os que foram mais constantes, estando muito tempo com Paulo. Este amava-o devotadamente, e sem ele sentia-se desolado. O filho amado de Paulo e seu cooperador do Evangelho, tem várias referências, vamos ler pelo menos uma aqui, 1 Coríntios 4, versículo 17, diz assim, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino por toda a igreja. Ele é um filho amado, ele é aquele que está sempre junto. Paulo não abre mão da sua companhia. Sem ele, Paulo ficava desolado. Paulo foi circuncidou por causa dos judeus, nós lemos lá no versículo 3.
Ele acompanhou Paulo a Troade, Filipos, Tesalônica, Bereia. Paulo teve que fugir de Bereia, como nós lemos lá no versículo 14 e 15 de Atos 17. Timóteo e Sila permaneceram, mas Paulo o mandou chamar a Atenas. Depois o apóstolo Paulo o enviou de volta a Tesalônica. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3 e versículo de número 1 e 2. Por isso, não podendo mais esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então o que acontece aqui? Aqui ele é enviado de volta a Tesalônica. Olha só o que é ministério profético, ministério de um obreiro. Acham Paulo em Corinto, dali de Tesalônica ele vai para Corinto, está lá em Atos 18, 1 Tessalonicenses capítulo 3 e 6, onde ajudou a escrever as cartas aos Tessalonicenses. Veja bem, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo de número 1 também, já diz Paulo e Silvano e Timóteo. Lá, quando ele vai escrever a carta aos Tessalonicenses, Timóteo está junto. Quando ele vai escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses, Timóteo está junto. Ó, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então ele ajuda a escrever as duas epístolas aos Tessalonicenses. Como quando nós estudamos aí as epístolas paulinas, nós estudamos que essas epístolas aos Tessalonicenses foram uma das primeiras epístolas a serem escritas e que havia pouca diferença da primeira epístola e da segunda epístola. Se os irmãos recordarem bem, vão lembrar que na aula passada nós falamos sobre isso. A primeira epístola aos Tessalonicenses e a segunda havia pouca distância de tempo da escrita de uma e da outra. Então confere aí que nas duas o Timóteo estava lá para ajudar a Paulo a escrever. Mais tarde, Paulo o enviou de Éfeso a Corinto e depois a Macedônia. O apóstolo ajunta-se a ele na Macedônia. Timóteo ajuda a escrever 2 Coríntios. Olha só o que é ministério. 2 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, observe tudo que Timóteo está fazendo, todo o trabalho que Timóteo está prestando aí na obra de Deus. Então, ele vai a Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 11, você vai ver que ele vai a Corinto com Paulo na terceira viagem. Acompanhou na segunda e agora está acompanhando na terceira. Vamos ler lá em Atos capítulo 16 e o versículo de número 11, aonde diz: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Então ele vai aí a Corinto e depois e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E assim vai falando aqui Filipos, e depois o capítulo 20 e versículo 4, e acompanhando até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tesalônica, Aristarco e segundo é o nome do irmão, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Lá em Atos 16 estava falando da segunda viagem missionária de Paulo, aqui está falando da terceira, e nessas duas Timóteo está junto, na segunda e na terceira. Se ele acompanhou Paulo em todo o trajeto até Jerusalém e Roma, não está declarado. Mas ele aparece com Paulo na última cidade,
com Paulo na prisão em Roma. Veja que tem 3 cartas que são chamadas cartas da prisão, que nós estudamos aí na aula passada. Colossenses capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Quando ele escreve aí Colossenses, Timóteo está junto. Filipenses, quer ver? Filipenses capítulo 1, versículo 1 também. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então veja que sempre ele está junto. Sempre ele está junto. Olha lá, Filemão, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado irmão Filemão, nosso cooperador. Então ele acompanha até mesmo lá em Roma. Nas cartas da prisão, Timóteo está com Paulo. Mais adiante, ele está em Éfeso, onde recebe esta epístola e é chamado com urgência a Roma. Agora, depois de toda essa correria ministerial de Timóteo, ele é enviado para cuidar da igreja lá em Éfeso, se torna o pastor de Éfeso. E Paulo o chama depressa, venha ter comigo rápido, aqui em Roma. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. É o que diz Paulo a Timóteo. Paulo vai dizer o seguinte, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tesalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Lucas é quem? Lucas é quem escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas está lá com Paulo. E então toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E o versículo 12, também enviei Tíquico a Éfeso. Por que ele está sendo enviado o Tíquico a Éfeso? Porque a ideia é que ele viria para ver Timóteo e o Tíquico ficaria lá para ajudar no trabalho até que Timóteo voltasse. Conforme a tradição diz, este foi o primeiro bispo ou o primeiro pastor de Éfeso e morreu ali martirizado quando João estava exilado na ilha de Pátimos. Quando João estava exilado na ilha de Pátimos, Timóteo foi morto, porque nós sabemos que o pastor João, o João do Apocalipse, o João do Evangelho de João, o João das 3 epístolas de João, o discípulo amado do Senhor, ele foi pastor por um bom tempo lá em Éfeso, mas pastor depois de Timóteo. Timóteo foi anterior a João. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito importante para a cristandade da época. Então vamos falar um pouco sobre a epístola, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. O esboço, eu coloquei aqui um esboço para você ver os assuntos que são tratados, né? Advertência contra falsos mestres, diretrizes para o culto cristão, instruções para a liderança da igreja, a preservação da verdade, diversas instruções para a igreja e depois pedidos pessoais para Timóteo. Essa é a divisão aí, o esboço da carta de Paulo a Timóteo. Mas vamos lá. O que era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso foi foi um lugar onde Paulo realizou o seu maior trabalho. Nós estudamos aí na lição passada que Paulo ficou cerca de 3 anos trabalhando em Éfeso. Nesta cidade, Paulo conseguiu uma grande multidão de novos convertidos. A Bíblia diz que quase toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Porque se você for o leitor da Bíblia, você vai observar que Paulo vai num lugar passar um ensino, trazer uma palavra, e ele traz uma palavra e as pessoas voltam maravilhadas. E depois vem quase toda a cidade, ou vem toda a cidade, ou vem uma grande multidão para ouvir a palavra de Paulo. Esse era um pregador de primeira. Ele pregava uma vez, as pessoas queriam ouvir mais. Há um versículo da Bíblia que diz que as pessoas foram atrás dele, os judeus foram atrás dele porque queriam
saber mais, e depois veio toda a cidade para ouvir. E com 50 anos de trabalho aí na cidade de Éfeso, como nós estudamos na lição passada, Éfeso era uma cidade muito pagã, com muita idolatria, muitos templos. Esses templos pagãos ficaram praticamente desertos. Com o decorrer aí dos anos, a pregação do evangelho em Éfeso ficou praticamente deserto, quase que foi abandonado, porque todo mundo estava virando crente, irmão. E daí faliu o paganismo, a idolatria, e esses templos faliram por causa do evangelho de Cristo. Nesse tempo, na igreja de Éfeso, não havia edifícios para igrejas. O que nós temos como igreja nos dias atuais não tem nada a ver com esse tempo da igreja no primeiro século, porque eles não tinham construções monstruosas, pavimentadas, coisas belas. Eles não tinham edifícios para residir a igreja, para colocar a igreja. Quando eles se reuniam nas sinagogas dos judeus e se reuniam nas suas casas. Então, somente depois de 200 anos de cristianismo é que começou a surgir casas destinadas para ser aí igrejas ou templos cristãos. E então, depois do século, aí no século III aí em diante, Constantino, o imperador Constantino, diz que virou crente, diz que virou cristão e estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. E aí ele construiu catedrais, ele construiu, daí a partir daí a história do cristianismo mudou completamente, drasticamente, terrivelmente. Eu quisera ter tempo para falar sobre essa história aí, eu quisera ter bastante arquivos para comprovar o quanto terrível foi para a Igreja de Cristo a conversão do imperador. Ele foi uma tragédia para a igreja, porque daí ele trouxe grandes regalias, confortos, mas com isso a fé verdadeira no Cristo, a dependência do Espírito Santo se apagou de vez, né? Vamos seguindo aqui. Qual foi os motivos então desta carta de Paulo a Timóteo? Primeiro motivo, destruir as falsas doutrinas dos mestres judaizantes, que sob o pretexto de fidelidade à lei, ensinavam mandamentos que estavam em desacordo com os santos preceitos cristãos. Você pode ver aí em Atos capítulo 20 e versículo 27, vamos ver lá, Atos 20, versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o evangelho de Deus. Aí, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou por seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, lá em Éfeso, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então veja bem, nesse ministério de 3 anos de Paulo, ele ensinou, ele pregou todo o evangelho, ele buscou instruir, admoestar, ensinar. Quisera eu ter um pastor como Paulo, com todo este zelo, essa dedicação aí, para fazer florescer como ele fez na época. Toda a Ásia Menor ouviu a pregação de Paulo. Ele trabalhou arduamente, mas aí ele diz aí nos versículos que nós lemos: porque eu sei que depois da minha partida vão se levantar pessoas aí, querendo atrair discípulos para si.
São lobos devoradores que querem ganhar dinheiro, querem ganhar status, querem ganhar fama e vão estar querendo destruir a toda a obra que eu fiz. Então ele escreve, o primeiro motivo por que ele escreve esta carta a Timóteo é para destruir as falsas doutrinas e também para guiar e animar Timóteo no desempenho da sua missão, dando-lhes esclarecimentos. Quais esclarecimentos? Olha bem os esclarecimentos que Paulo dá a Timóteo. As devoções públicas, os deveres e comportamento das mulheres cristãs. As irmãs hoje em dia, elas dizem que os pastores pegam muito no pé das irmãs e deixam os irmãos folgados, mas na verdade, até o Paulo aqui estava pegando firme ao comportamento das mulheres cristãs. Veja que há, no capítulo 2, o versículo 9 até o 12, ele fala sobre isso. Também nós temos aí 1 Coríntios, em 1 Pedro, sobre o comportamento das mulheres. Sobre os que tinham cargos eclesiásticos, ali nós falamos sobre as qualificações dos presbíteros, dos obreiros. Sobre o próprio ensino de Timóteo, cuida, ser zeloso por isso, dedica-te a isto, pratica a leitura, leia livros, leia a leitura pública para o povo ouvir, ensine com verdade, com sagacidade, com tenacidade melhor. Sobre a santidade pessoal, se santifica, seja um exemplo, seja um exemplo para os fiéis que vão te ouvir. E sobre a direção da igreja que ele era pastor, a maneira de tratar os transgressores, as viúvas, os bons e os maus, os escravos e os ricos, indicando os deveres destas diversas classes de pessoas. Capítulo 5 e capítulo 6. Então note que há muitas instruções da parte de Paulo a Timóteo para ele estar trabalhando na obra de Deus. Alguém pode dizer assim, será que Paulo achava que Timóteo não era capaz? Não, irmão, não era isso. É que ele era zeloso pelo ensino, ele procurava capacitá-lo da melhor maneira possível, para que ele desempenhasse um bom trabalho e não tivesse problemas depois, por não ter feito um bom trabalho aí na igreja. Aí temos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, depois nós falamos a de Tito. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tem um esboço aqui também, que fala sobre o sofrimento e o evangelho, exortação à fidelidade, os contrastes na igreja, as impiedades dos últimos dias, os últimos conselhos a Timóteo e saudações finais. Esse é o esboço aí da segunda carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta Paulo escreveu da Macedônia. Você pode ver lá no versículo 3 de 1 Timóteo. A segunda foi escrita de uma prisão romana. Esta tocante carta foi escrita por Paulo a seu muito amado filho, pouco antes do seu martírio. Lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, e os versículos 6 a 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então note que Paulo aqui está meio que despedindo de Timóteo. Está dizendo, olha, meus dias aqui estão acabando. Essas são as minhas últimas palavras, Timóteo. Persevera, preserva a boa doutrina, continua firme no Senhor. O livro de Atos termina com Paulo na prisão em Roma, por volta de 64 depois de Cristo. A crença comum é que ele foi absolvido, voltou à Grécia e à Ásia Menor, mas mais adiante foi novamente preso, levado de regresso a Roma e executado lá por 66 ou 67 ou até mesmo 68
depois de Cristo. A primeira prisão de Paulo foi aprazível, mas a segunda foi severa. Se você ler os textos bíblicos, você vai perceber que a primeira vez que Paulo foi preso, ele foi preso, colocado numa casa alugada, tinha muita gente com ele, estava todo mundo ajudando, ele tinha tudo o que estava à mão, ele podia trabalhar, mas na segunda foi severa. Ele não teve tanta liberdade. No primeiro, Timóteo e Marcos estavam com Paulo, mas no segundo, na segunda prisão, no segundo encarceramento, ele pede para que se unam a ele. Você pode ler aí esses textos aí na sua casa, mas Paulo está angustiado. E Trófimo foi deixado enfermo em Mileto. Então isso tudo complica a situação. Paulo está vendo que a sua partida está chegando. E ele está dando aí as suas últimas instruções na segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a sua última epístola. Esta segunda epístola a Timóteo, em comum com a segunda epístola de Pedro, a segunda e terceira de João, trata do andar pessoal e do testemunho de um verdadeiro servo de Cristo em dias de apostasia e decadência. Porque Paulo está vendo que há muita apostasia e a fé já não é mais uma fé verdadeira. Aquele primeiro amor, se você ler lá em Apocalipse, quando Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, ele fala assim, ó: tenho contra ti que deixaste, que abandonaste o teu primeiro amor. Observe bem isso. Então a igreja já não é mais, ela está se decaindo na fé. E então, quando é escrita essas segundas epístolas, são escritas mais posteriormente, e ela tem essa preocupação, apostasia e decadência espiritual. As igrejas na Ásia não se tinham debandado, nem cessado de se chamarem cristãs, mas tinham abandonado as doutrinas da graça reveladas mediante o apóstolo Paulo. Esta era uma prova de que a apostasia já tinha começado na sua primeira fase, o legalismo. Então há uma preocupação de Paulo com isso. Lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, Paulo diz o seguinte: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Então, ele está sozinho, a apostasia está chegando e é preciso que haja um cuidado da parte do obreiro para não cair nas ciladas. Vamos aí, sequência. Esta é a última carta na ordem cronológica das 13 cartas de Paulo e é a última de suas cartas pastorais. A palavra envergonhado parece saliente nesta epístola. É uma curiosidade aí da segunda epístola de Paulo. A palavra envergonhado é citada várias vezes. Paulo instou com Timóteo para que não se envergonhasse de seu testemunho, de seu amigo prisioneiro, lá no versículo de número 8 do capítulo 1. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Também do seu trabalho, capítulo 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e exortou-o a considerar como um soldado em meio a uma batalha renhida. Lá no versículo 3, sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós vemos aí que nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele
parece que está vendo que Timóteo é meio tímido, meio envergonhado, e ele está querendo levantar o astral de Timóteo. Levanta, procura apresentar-se, levanta, homem. Fica firme, mantém firme a cabeça. É uma guerra, é uma batalha, e é renhida, é uma batalha constante. Mantém-se firme, Timóteo. Está procurando aí animar mais o Timóteo. Agora vamos falar aí sobre a epístola de Paulo a Tito. Paulo chama um verdadeiro filho, meu verdadeiro filho Tito. Tito era diferente um pouco de Timóteo. Nós vamos ver aqui, ó. O nome Tito significa louvável, e ele era gentil. Lá em Gálatas capítulo 2 e versículo 3, fala sobre ele. Nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Observe que, diferente de Timóteo, esse não foi circuncidado. O Timóteo foi circuncidado por causa dos judeus, mas o Tito não. Converteu-se com a pregação de Paulo e era absolutamente confiável e abnegado. Segundo Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 18. Opa. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Então Paulo está dando um bom testemunho de Tito. Está falando ele é semelhante a mim. Ele é um bom obreiro, é um bom homem de Deus. O fato de ser Tito escolhido para investigar a situação aflitiva em Corinto indica que Paulo devia considerá-lo um líder cristão de muita capacidade, prudente e maneiroso. Então Paulo confiava em Tito. Paulo acreditava no ministério de Tito. Foi convertido de Paulo, Tito 1 e 4, um evangelista, amigo, amado e ajudante de Paulo. Mensageiro da igreja de Corinto, fiel companheiro do apóstolo. Seu nome não aparece em Atos, mas repete-se muitas vezes nas epístolas. É mencionado como conciliador lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 6 a 16, e também como coletor em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 6. Então observe que, apesar do nome de Tito não ser citado em Atos dos Apóstolos, mas durante os escritos de Paulo a várias igrejas ele cita esse obreiro chamado Tito. Foi um delegado no concílio de Jerusalém, Gálatas capítulo 2 e versículo 1, né, porque o seu nome não é citado, mas o concílio de Jerusalém acontece lá em Atos 15. 2 e 1. Quando Paulo vai lá, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo a Tito. Então Tito vai com Paulo nesse concílio, ele trabalha nesse concílio de Atos 15. Foi companheiro de Paulo e Barnabé numa viagem a Jerusalém, que nós lemos, né? Não foi constrangido a circuncidar-se, que nós lemos. Enviado a Corinto, nós lemos, não lemos, mas é isso. E depois enviado a Creta para organizar as igrejas. Agora sim, lá em Tito, capítulo 1 e versículo 5, observa o que Paulo diz aqui. Por esta causa te deixei em Creta, está falando para Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então ele foi deixado nessa ilha de Creta
que haviam várias cidades, várias comunidades, ele é deixado nesta ilha para estabelecer as igrejas, para colocar em ordem, para colocar tudo no lugar. A expressão deixei-te em Creta mostra que Paulo estivera lá com ele, quer dizer, Paulo vai lá e deixa ele. Depois de pôr em ordem as coisas nas igrejas cretenses, Tito deveria ser substituído por Ártemas ou Tíquico, pedindo-lhe Paulo que fosse encontrá-lo em Nicópolis, na Grécia Ocidental. Tito 3 e versículo de número 2. Que a ninguém infamem nem seja contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão. Opa, não é isso, não. 13:12. 13:12, desculpa aí, irmão. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então, venha ter comigo, porque eu estou enviando outros obreiros aí para ficar no teu lugar e tu vem aqui. Olha como é que é o trabalho aí da obra de Deus nos primeiros séculos. Esteve em Roma com Paulo durante o encarceramento deste, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Nós já lemos, né? Mas aqui, só para a gente tirar a dúvida, né? Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tesalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então quer dizer, Tito estava lá, estava com ele. Parece que se juntou a Paulo e estava com ele quando ele foi preso, acompanhando-o a Roma. A tradição diz que continuava desempenhando o serviço de bispo na ilha de Creta até de idade avançada. É isso o que diz a tradição, que ele permaneceu por muitos anos desempenhando trabalho, estabelecendo igrejas, constituindo obreiros, fazendo o trabalho que foi designado para fazer lá na ilha de Creta. Aqui, essa ilha de Creta, também conhecida como Cândia, na Grécia, entre os mares Egeu e Mediterrâneo, tendo uns 240 quilômetros de extensão, 11 a 48 de largura, montanhosa, mas os seus vales eram férteis, populosos e ricos. Era a ilha das 100 cidades, havia muitas comunidades nessa ilha. Observe, 240 quilômetros de extensão. Sede de uma civilização antiga e poderosa que já no alvorecer da história grega se tornara lendária. Até aí uma mitologia sobre essa ilha de Creta, mas eu não vou falar porque não me convém. Seu povo era aparentado com os filisteus, julgando-se que eram os mesmos queretitas, lá de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 14. A igreja de Creta provavelmente teve a sua origem com os cretenses que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lá em Atos capítulo 2, observe bem como que é importante a gente ler a Bíblia, né? Atos capítulo 2 e versículo 11, a Bíblia cita cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os cretenses eram gregos, os árabes eram árabes, então estão ouvindo palavras em línguas diferentes. Não há menção em o Novo Testamento da visita do apóstolo Paulo a Creta, além daquela que Paulo fez em sua viagem a Roma e que está implícita na carta de Paulo a Tito, quando ele diz, deixei-te em Creta. Mas é só isso, não, na Atos dos Apóstolos não cita Paulo fazendo uma viagem missionária a esta cidade. Possivelmente era fruto do seu trabalho em Corinto ou Éfeso, porque ambas as cidades ficavam perto e tinham uma íntima relação comercial com Creta. E como foi proferido, né? Toda a Ásia ouviu, toda a Ásia Menor ouviu
a palavra do Senhor. E, como era próximo, também outras comunidades de outras regiões, como da Grécia, também vinham lá, comércio, e também ouviram. A notícia anda, a notícia corre, as pessoas querem ouvir o novo, têm interesse. Então havia 3 anos que Paulo ficou pregando, havia muito comentário, olha, tem um homem aí que fala no Evangelho do Cristo, o Cristo, uma nova religião, uma religião poderosa, pessoas são curadas, libertadas. Então todo aquele poder do Evangelho, acredita-se também que os cretenses foram ouvir a Paulo e nisso também anunciaram o Evangelho e começaram uma igreja lá na ilha de Creta. O apóstolo deixara Tito na ilha de Creta para organizar a igreja e encaminhá-las na sã doutrina, que nós lemos aí no capítulo 1 e versículo 5. O tema de Tito é muito parecido com a de 1 Timóteo. Ambas as cartas ocupam com uma ordem que devia haver nas igrejas. A diferença é que em 1 Timóteo a ênfase está na sã doutrina, como nós lemos aí no capítulo 1 até o 3, versículo 10. E em Tito está na ordem divina nas igrejas locais, estabelecer as igrejas. Timóteo, preservar a sã doutrina. Creta, estabelecer. Esse é o esboço aí da carta, né? A escolha dos presbíteros, a repreensão dos falsos mestres, os diversos grupos na igreja, a responsabilidade na vida cristã e os últimos pedidos pessoais. Muito semelhante à carta a Timóteo, como nós falamos, essencialmente relacionada com a organização daquela igreja em Creta. Paulo pede que assim que Ártemas e Tíquico chegassem, fosse se encontrar com ele e dar assistência a Zenas e Apolo em sua viagem. Olha aqui onde é citado aí o Apolo. Tito, capítulo 3 e versículo 13. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. O versículo 12 está dizendo, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberei invernar ali. E daí no versículo 13 já fala, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Então, há um trabalho aí desses homens. A data escrita é de 61 a 63 depois de Cristo, mais ou menos a mesma data da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos encerrando aqui. Concluindo. Primeira lição muito importante das cartas pastorais. Paulo escreve a Timóteo e a Tito para os instruir. São obreiros, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, estão trabalhando, mas Paulo escreve para instruir. Obreiros, por mais extraordinários e talentosos que sejam, precisam ser instruídos. Os líderes e os liderados devem ter esta preocupação. Igreja que não tem essa preocupação, pastor que não tem essa preocupação, obreiro que não tem essa preocupação, fatalmente fracassa. O obreiro precisa de instrução e o pastor presidente, o líder eclesiástico dessa igreja precisa ter essa preocupação. Até é interessante que Jesus, quando manda ir por todo mundo, ele manda ir fazendo discípulos, ensinando. E nós lemos aqui hoje que Paulo pregou todo o evangelho, ou seja, eu anunciei todo o evangelho. Então não é meio evangelho que nós temos que ensinar, não é metade das doutrinas que temos que estudar. Nós temos que estudar a palavra de Deus por completo. Nós temos que ter obreiros formados, obreiros instruídos, capacitados, que não têm de que se envergonhar. Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te aprovado, como alguém que não tem de que se envergonhar, um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, que é instruído, que é capaz, que está bem equipado. Então a instrução é muito necessária. Segunda lição que nós temos aqui também. Paulo escreve a Timóteo e a Tito para instruir na liderança da igreja local. Isso denota organização,
igreja organizada. Por mais que eles não tinham aí prédios, CNPJ, toda uma documentação, uma papelada e organização nesse sentido, eles eram organizados ministerialmente. Nas duas, Tito e 1 Timóteo, ele vai falar sobre as qualificações dos obreiros, os diáconos, os presbíteros, a colocação de cada um no seu lugar, os cultos, como deveriam ser feitos. Então isso fala de organização. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje estão querendo retroceder, estão querendo dizer que não precisa organizar, que cada um faz do seu jeito, que não precisa. Precisa sim, precisa ser feito da maneira certa. Paulo era um excelente pastor, um excelente missionário, um excelente apóstolo. Por isso havia nele uma grande preocupação em instruir de acordo com a verdade, o verdadeiro evangelho, para que estes obreiros pudessem desempenhar um excelente trabalho na obra de Deus. Também mais uma lição aqui. Paulo escreve a Timóteo e a Tito para alertar sobre falsos ensinos. Esta ainda é uma das maiores dificuldades no meio da igreja cristã. Os tempos mudaram, mas as heresias ainda são as mesmas. Só aumentou, só teve um upgrade na maneira como elas são disseminadas. Mas as heresias ainda são as mesmas. O legalismo ainda é o mesmo. O paganismo ainda é o mesmo. Os pecados ainda são os mesmos. E tem que haver uma grande preocupação da parte da liderança para refutar esses falsos ensinos. Porque observe a dificuldade de Paulo em tratar desses assuntos. Ele tem que escrever uma carta. Esta carta Timóteo vai ler, Tito vai ler e vai ter esclarecimento para instruir. Hoje, meu irmão, nós temos tantos materiais, nós temos tantas possibilidades para instruir pessoas. Veja bem que nesse tempo de pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas, algumas igrejas aí na Europa não tiveram prejuízo nenhum com isso. Por quê? Porque eles têm tecnologia, eles têm todo um sistema online. Faculdades não perderam nada, continuaram suas aulas teológicas. Então existe muito recurso nos dias de hoje, mas não existe muita gente que está preocupada em usar. Então as heresias estão aí, os falsos ensinos estão aí. E os pastores precisam ensinar, os líderes precisam instruir. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu falei numa reunião de obreiros, falei, pastor, a gente precisa tomar uma posição sobre a ceia, porque aqui na igreja um celebra de um jeito, outro celebra do outro, e cada um celebra de um jeito, então tá estranho, precisa ter um acordo. Então as coisas precisam ser padronizadas, precisam ser ensinadas, precisam ser trabalhadas, e os obreiros precisam. Existem pastores que são ordenados que não sabem celebrar uma Santa Ceia, não sabem celebrar um culto fúnebre, não tem, porque a liderança não teve esse. Deixa crescer, deixa que se vire, deixa que aprenda sozinho. Não, meu pastor, você tem que ensinar, você tem que mostrar, você tem que usar a Bíblia e instruí-lo nessas coisas. Você foi capacitado, você foi posto por Deus para instruir este obreiro. E este obreiro, pelo amor de Deus, se submeta. Ouça a voz de teu líder e se submeta a aprender as coisas de Deus. Isso está muito necessário. Porque senão, meu irmão, vem um povo aí que fala de lei, legalismo, e leva os crentes da igreja, leva pastor. Tem pastor desviando com doutrina falsa, por quê? Porque não foi ensinado. Precisa ser ensinado. Então havia uma grande preocupação da parte de Paulo para instruir esses pastores. Como eu disse na lição passada, na aula passada, e nós não sabemos quantas cartas Paulo escreveu. Nós temos aí 13, mas quem sabe se ele escreveu 26, 30, porque ele diz lá que tinha um hábito de escrever, ele gostava de escrever. Então talvez Paulo tenha escrito muitas cartas que nós não sabemos, talvez ele tenha escrito cartas para outros obreiros, talvez ele tenha praticamente duplicado esta carta, porque nós podemos ver que a carta de Paulo a Timóteo e a primeira carta de Paulo a Timóteo e a carta de Tito são parecidas. Talvez cartas parecidas com essa ele mandou para vários pastores, vários obreiros, porque havia nele uma preocupação em manter-se
a igreja na sã doutrina, no Evangelho. Então temos que ter esta preocupação também. Que Deus abençoe aos amados irmãos. Na próxima aula nós vamos falar sobre as epístolas gerais. Próxima aula nós vamos falar aí sobre 1 Pedro, 2 Pedro, carta de Tiago, carta de Judas e 1º, 2º, 3º João. Se Deus quiser, em nome de Jesus nós vamos estar falando sobre esses assuntos. Que Deus abençoe a todos. Tenha aí uma vida abençoada na presença de Deus. Que os seus dias sejam cada vez melhores. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, orar pelo seu lar, pedir a Deus que venha abençoar grandemente em nome de Jesus e te dar livramento nesses tempos tão difíceis. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Deus de poder e maravilha. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Justo és, Senhor, em todos os teus caminhos. Nós invocamos, Senhor, o teu nome, a tua palavra, o teu poder. Ó Espírito Santo, tu és o Consolador amado, aquele que veio para ficar com a igreja, para estar conosco todos os dias. Nós precisamos muito, Senhor, do teu poder, nós precisamos muito da tua orientação. Não permita, Senhor, que venhamos a nos perder nas nossas próprias vaidades, que não venhamos a ser levados